Agora, já o reino de Deus, a gente precisa entender também. Porque tem muita gente que pensa que pode, ô Vilela, pode falar, não, eu creio em Deus, mas eu quero viver minha vida. Não, o império das trevas, ele te domina. O reino de Deus, ele te dá a oportunidade de decidir. Mas uma vez que você quer fazer parte dele, você tem que saber que este reino tem um rei. E esse rei é Jesus. Esse reino tem uma lei. E essa lei é a Bíblia. O reino não é uma coisa opcional onde você escolhe visitar. Não, hoje aqui eu vou entrar numa igreja, vou num culto, vou fazer uma promessa, mas depois eu posso voltar para a minha vida onde eu sou o Senhor da minha vida. Onde é o que eu faço o que eu quero, onde eu decido fazer o que eu quero. E na hora do perrengue eu peço a Deus, porque eu também não quero pertencer ao império das trevas. A origem disso tudo é uma guerra espiritual que acontece no mundo espiritual, que é a guerra do império das trevas contra a guerra do reino de Deus, contra o reino de Deus. Para você estar numa batalha espiritual, você não precisa acreditar, concorda? A pessoa acredita ou não. Ah, eu não acredito nisso, de mundo espiritual, de batalha. A alma dela está sendo disputada, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não queira. Mas se ela não tomar cuidado, ela está sujeita a essas regras do mundo espiritual, aos ataques, e não está usando as armas também. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: ele nos libertou, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Que Cristo Jesus, ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Ou seja, então aqui claramente ele está mostrando que existem dois reinos que estão batalhando entre si. Agora, a gente precisa, antes de entrar nessa questão de a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual, a gente vai chegar lá, a gente precisa começar definindo os termos. O que é um império? O império, no original, no grego, né, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, a palavra exousia significa domínio e autoridade. Significa uma autoridade por jurisdição e domínio legal. Ou seja, por que o diabo tem autoridade sobre o planeta Terra? Porque Deus, quando criou o homem, Adão, e o colocou no Éden, ele deu autoridade para Adão. Mas no momento em que Adão ele cede às tentações, a tentação de querer realmente ser como Deus e desobedeceu a Deus, ele entregou as chaves da autoridade deste mundo para o diabo. Isso é tão difícil de entender. Como que Deus permite que o diabo circule Porque Deus ele age em cima da sua palavra e da lei que ele criou. Ele não pode voltar atrás. Ele não volta atrás, não é que ele não pode. O seu caráter impede que ele quebre a palavra. Ele não pode mentir. Entendeu? Agora, ele engendrou um plano na eternidade, até antes da criação da Terra, para resgatar todos nós disso. E o plano é através de Cristo. Mas é óbvio que Deus respeita a lei que ele mesmo estabeleceu. Porque quando Jesus estava na Terra, ele certa vez disse, olha, o príncipe deste mundo vem aí, e eu não tenho parte nenhuma com ele. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele disse, se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. Jesus falou, não, os reinos não são teus. E ele não estava falando por falar. Não, ele falou, estou te oferecendo. E ele tinha poder realmente. O diabo tinha, era dele. Entendeu? E Jesus falou, não, o reino não é seu, é de Deus. Ele simplesmente falou, eu não vou te adorar. Somente a Deus adorarás. E repreendeu o diabo. Agora, um dia, Jesus vai retomar esse reino. Vai tomar de Satanás. Quando a gente vê na tribulação, na grande tribulação, a abertura dos selos, aqueles livros selados com 7 selos por fora e por dentro, é a escritura de propriedade do planeta Terra. Então, naquele período da grande tribulação, Deus vai começar a destruir todas as amarras de Satanás e vai trazer de volta o planeta Terra para si mesmo e vai reinar neste planeta durante 1000 anos, lá no reino milenar. Mas aqui é para dizer o seguinte, que o império significa autoridade legal, jurisdicional. Se Deus quisesse, ele falava assim, ó, imediatamente Satanás ia desaparecer.
Mas ele não fez isso porque foi ele quem estabeleceu o domínio legal da terra e deu ao homem. E o homem entregou para Satanás na hora que ele rompeu com Deus. Agora, trevas, por sua vez, né, na filosofia dá a ideia de ignorância. Por exemplo, a gente ouve os comentários de filósofos falando da era das trevas, quando as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à leitura. Não, na Bíblia, trevas significa mais do que ignorância. Significa um sistema que governa os pensamentos, os desejos, a cultura e o destino das pessoas. Em outras palavras, o império das trevas está dominando todos quantos não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes e domínios. Que são demônios poderosíssimos. Cujo líder maior é Satanás. Ou seja, quem é que pode vencer o império das trevas? É o homem? É a sua inteligência, a intelectualidade? É o negacionismo, dizer, não, eu não estou nessa guerra, eu não creio que isso vai pegar em mim. Não. Por quê? Porque o império das trevas, ele coloniza consciências. O que é que, por exemplo, os gregos fizeram quando eles dominaram as nações? Eles impuseram cultura, impuseram uma língua. Isso tudo é chamado de helenização. Com o passar dos anos, os países foram perdendo a sua cultura, perdendo a sua língua, a ponto de alguns judeus, por exemplo, da Alexandria, já não conseguirem mais nem ler o hebraico. Eles não conseguiam ler as escrituras, tiveram que traduzir a Bíblia por uma versão chamada Septuaginta, porque eles não tinham condições de falar a língua dos seus antepassados. Ou seja, o que Deus está nos dizendo que esse império das trevas, ele coloniza consciências. É por isso que você vê uma mentalidade nesse mundo de pessoas achando que elas decidiram aquilo por elas mesmas. Na verdade, elas são subproduto de uma colonização, de uma mentalidade que foi criada a partir do mundo espiritual das trevas. Então ele impõe valores, o império impõe valores, não existe escolha, você não tem escolha. Ele normaliza o pecado, não é o que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que para Deus era abominação, hoje é normal. Ele aprisiona identidades e ele vende um discurso de liberdade, mas na verdade ele está entregando cativeiro. Prisão. Então é a pessoa, não, eu quero ser livre, eu quero ser isso, eu quero ser gato, eu sou um gato. Não, eu sou uma árvore, eu sou isso. E as pessoas acham isso natural. Drogas. Drogas, não, eu sou livre para usar drogas, eu quero viajar. Você conhece um drogado que entrou nesse caminho e agora sai disso, na boa? Claro que não. Ou seja, o império das trevas, ele não é a ausência de alguma coisa. Não é liberdade, não é, vamos dizer assim, não é anarquia. Não, não existe anarquia. Anarquia, na verdade, é você ser contra qualquer tipo de poder, de arqueia, autoridade, mas, na verdade, você não sabe que o indivíduo anarco, ele, na verdade, ele é preso ao império das trevas. Agora, já o reino de Deus, a gente precisa entender também. Porque tem muita gente que pensa que pode, ô Vilela, pode falar, não, eu creio em Deus, mas eu quero viver minha vida. Não. O império das trevas, ele te domina. O reino de Deus, ele te dá a oportunidade de decidir. Mas uma vez que você quer fazer parte dele, você tem que saber que este reino tem um rei. E esse rei é Jesus. Esse reino tem uma lei. E essa lei é a Bíblia. Esse reino tem uma cultura. A cultura da sua palavra. Esse reino tem uma cidadania. Um cidadão, ele tem privilégios e responsabilidades. E esse reino tem um futuro inevitável, porque este reino é um reino eterno e que jamais terá fim e que não vai perder. O fato de Deus estar permitindo uma série de desmandos e coisas horrorosas já era decidido por ele mesmo e está debaixo da sua soberania. Mas um dia, todos esses desmandos que nós estamos vendo vai acabar. Então o reino de Deus não é um lugar para você visitar. É um governo para obedecer. Eu estou dizendo isso porque hoje o evangelho está se tornando bacana, é cool ser evangélico. Você vê personagens aí que vivem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, né? Mas faz um gol, levanta a mão para o céu.
dizendo para a glória dele, ou então fala de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa. Mas, na verdade, eles querem se livrar da parte ruim, segundo a sua visão, de um reino, onde você é, sobretudo, você é um filho, mas você também é um súdito, porque o rei, ele precisa ser obedecido. Deus não mudou a sua maneira de ser. Ou você o obedece, ou você não está debaixo das suas promessas. É assim que funciona. Então, o reino não é uma coisa opcional onde você escolhe visitar. Não, hoje aqui eu vou entrar numa igreja, vou num culto, vou fazer uma promessa, mas depois eu posso voltar para a minha vida onde eu sou o Senhor da minha vida. Onde é o que eu faço o que eu quero, onde eu decido fazer o que eu quero. E na hora do perrengue eu peço a Deus, porque eu também não quero pertencer ao império das trevas. Ele falou, o muro é do diabo. Né? Ele começou dizendo isso. O muro é do diabo. Não existe neutralidade nesse mundo, Vilela. Não existe pessoa neutra. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro lado. Então eu quero dizer para você, meu querido que está aqui, assista até o fim, porque você vai aprender muito sobre batalha espiritual e às vezes você está enfrentando guerras na tua vida pessoal e você não sabe por que tanta guerra, tanto cansaço, tanto desânimo, tanta dificuldade para crer, tantas tentações. É porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual que está cada vez se tornando mais difícil quanto mais se aproxima a volta de Jesus. Vou entrar nesse terceiro aspecto que eu acho importante, que tem a ver com os pilares do império das trevas. Como é que ele se sustenta? Como é que ele funciona? O primeiro pilar do império das trevas é a mentira. João 8,44 diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Por que eu estou falando isso? O diabo não precisa que você odeie a Deus. Ele só precisa que você relativize a verdade. Ele só precisa que você negocie os princípios. Não é bem assim, isso aqui é muito. Está exagerando, está muito fanático. Entendeu? Ele precisa só que você racionalize o pecado. Então você tem um pecado na carne, aí você chama aquilo de, mas eu sou assim. Eu não tenho como vencer porque eu nasci assim. Ele só precisa que você chame as trevas de liberdade. Isso é uma coisa importante da gente dizer, porque tem gente que não percebe que a mentira é um dos pilares do reino das trevas. E Jesus que está dizendo isso. Porque tem muita gente que mente sobre Jesus, pensa que Jesus é aquele bonzinho que aceita todo mundo, vem todo mundo. Sim, sim. Não, Jesus ele aceita o pecador. Tem uma ideia na internet que o pessoal não entendeu. Vocês estão falando, Jesus andava com prostituta, andava com ladrão, andava com todo mundo. Dá a impressão que Jesus falava, não, continua pecando, continua se prostituindo, continua roubando. Não era assim. Ele aceitava todos esses. Sim, tratava bem, aceitava, amava. Dava oportunidade de mudança. Sim. Quando ele pegou aquela mulher em adultério, trouxeram para ele não a condenou. Não vou jogar pedra de te matar. Mas vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque se você pecar, você vai continuar cada vez pior. Então, isso é tão importante porque é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Por que nós estamos vendo na nossa cultura hoje um ataque tão grande contra a Bíblia? Porque se ruir a Bíblia da sociedade, ruiu a sociedade. Né? Agora no Canadá foi aprovada uma lei em que, porque antes o Código Penal canadense protegia aquela pessoa, nós já falamos sobre isso. Mas se o camarada falar alguma coisa que é contra a sociedade, na sua lei, não existe mais essa lei que o protege. Isso vai ser considerado discurso de ódio. Por quê? Porque o diabo vai tentar travestir a mentira com tolerância, com aceitação, com amor. Ou vai tentar também
trazer a mentira dizendo, não, Deus ele não é assim, Deus ele é um Deus de amor, ele não vai punir o pecado. Não, ele vai punir o pecado, porque ele dá a oportunidade de você ser liberto do pecado. Então, é muito importante que a gente saiba que na nossa vida a verdade não pode ser relativizada, porque meias verdades são mentiras. Você pode não negociar princípios que Deus disse. Você não pode racionalizar o pecado. Pecado é pecado. Quando você pecar, você diz, Senhor, eu pequei, errei, pequei contra Deus, pequei contra o meu irmão. Por quê? Porque o império das trevas, ele não vai destruir ninguém de uma vez. Ele vai te persuadir aos poucos até te afastar de Deus, completamente. Essa é a estratégia dele. O segundo pilar das trevas é a acusação. Culpa recorrente. Apocalipse 2:10, eu ouvi uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o expulso acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E a acusação, Vilela, ela sempre tem duas faces. A primeira é te condena para paralisar, e a segunda é te justifica para te manter no pecado. Entende ou não? Primeiro o diabo te tenta. É. Você cai. Na hora que você cai, ele te acusa. Geralmente, isso pro cristão. O cara que conhece a verdade. Aí ele te acusa por quê? Porque aí você fala... O cara que já tá no pecado não tem nem acusação, né? Aí é outra arma. Que é? Aí, não. Tá tudo bem. Deus te ama. Relaxa. Isso aí é quem você é. Não, isso é só um pecadinho, olha lá. Você não mata, não rouba, você só está fazendo isso. Então, ele é o acusador, lá no fundo ele acusa todo mundo. Para quê? Porque quando ele acusa, a sensação que eu tenho, eu não posso pedir para Deus porque ele não me ama. Eu não sou digno disso. Então aquela pessoa que você fala de Jesus, ele fala, mas eu não mereço, eu não estou pronto. Mas tem o outro lado que é, tá tudo bem, continue assim. E a pessoa vai, sem sentir acusação, até o inferno. Então ele condena alguns para paralisar. E ele justifica para manter o indivíduo no pecado. Ah, você já errou mesmo, então continue. Você não é tão ruim assim, não, isso é normal. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Culpa sem cruz vira cadeia. Se o indivíduo tiver culpa e não for para a cruz, ele vai viver culpado para o resto da vida. Então a acusação não quer que você se arrependa, ela quer que você desista. Eu vou repetir. Quando o diabo te acusa, ele não está te acusando para você se arrepender, ele está te acusando para você desistir. O terceiro pilar das trevas é que elas operam por escravidão. Desejos desgovernados, né? Romanos 6:16 diz assim, vocês não sabem que daquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, desse você é servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a quem você oferecer a sua vida para ser servo, dele você vai ser escravo. Se for para Deus, você vai ser servo da justiça. Se for para o diabo, você vai ser escravo do pecado. O império das trevas, ele transforma desejos em senhores. Vícios. Ah, vou fumar um baseadinho, tá tudo certo. Aí começa a cheirar dopamina. Aí a dopamina grita quando você para. Aí você aumenta. Aí daqui a pouco a maconha não é o suficiente. Aí você vai para a cocaína. Daqui a pouco a cocaína não é suficiente, vai para o crack. Você está escravo. Então, o império das trevas transforma os desejos em senhores. Vícios, compulsões, orgulhos, luxúria, amargura, sede de controle. Ele chama de personalidade, o que na verdade é prisão. Isso que o diabo faz. O império das trevas vai prometer prazer, mas ele cobra da tua alma em parcelas muito altas. O império das trevas também operam por cultura.
É o chamado sistema, né? Em 1 João 2, de 15 a 17, ele diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é o desejo da carne? É o prazer acima do propósito. Você casou, Deus te deu uma mulher. Qual o propósito de Deus? É você viver tudo que você tem de melhor, dar o seu corpo, sabe, viver sendo uma única pessoa. Aí você olha uma outra mulher, você fica com vontade de ter aquele momento de prazer. Aí você vai e rompe o propósito, porque o prazer está acima do propósito. Isso é o desejo da carne. E depois ele vem e te destrói. O que é o desejo dos olhos? É o ter acima do ser. Tá tudo bem você prosperar, crescer. O dinheiro pode ser uma benção. Mas a que preço? Qualquer negócio pode roubar para ter, pode enganar para ter. E a soberba da vida é a aparência acima da verdade. Então, é aquele indivíduo que... Hoje nós vivemos no período né, em que existem muitos perfis. Aí você chega a pessoa, ela não é aquela pessoa que ela apresenta. É. Porque ela sempre se apresenta como uma pessoa maravilhosa. Esconde quem ela realmente é. Então, é muito importante que as pessoas creiam que o império das trevas vai fazer de tudo para gerar um clima que te leve para a cadeia. Né? É o chamado... O que é um clickbait? Você que é o cara da internet, o que é o clickbait? É você fazer uma chamada que leve a pessoa a clicar naquilo, seja irresistível da pessoa não clicar. E o que é o bait? Bait é a isca. É a isca. O que o diabo faz? Joga a isca. Joga a isca. E quando você come a isca, você come aquilo que ele te mostrou. Aí tá fisgado. E por debaixo tem um anzol. É isso que as pessoas entenderam. Então ele cria tendência, ele cria agenda desse mundo, ele cria moda. Quando o pecado vira piada, o inferno já montou o palco. As trevas, elas operam por religião sem reino. Porque tem muita gente que pensa que ser religioso é o antídoto. Não. Religião sem reino é forma sem conteúdo. Nada é mais útil do que ao império. Presta atenção, você que é cristão. Nada é mais útil ao império das trevas do que uma igreja sem fogo, do que uma fé sem obediência, do que um culto sem transformação, do que um discurso sem cruz. Se você curte histórias misteriosas e que dão medo, inscreva-se no Cortes Ocultos para não perder os próximos vídeos. Nem tudo pode ser mostrado, mas aqui você vê a verdade.